Qual é a forma correta? Aluga-se apartamentos ou alugam-se apartamentos? A gente vê bastante esse tipo de anúncio por aí, inclusive com o verbo vender, vendem-se apartamentos ou vende-se apartamentos, a mesma regra vai se aplicar e eu vou esclarecer essa dúvida para você aqui nesse vídeo. Inclusive, esse tipo de questão é muito recorrente em concursos públicos, é muito recorrente em bancas de vestibulares, justamente porque esse C ele pode ter uma dupla função. Ele pode ser índice de indeterminação do sujeito ou ele pode ser pronome apassivador, indicando que a oração está na voz passiva. E aí, para a gente saber qual é o verbo que vai ser usado num caso como esse, a gente vai ter que entender qual tipo de ser é esse que foi empregado em vendem-se ou alugam-se. Você tem essa dúvida, continue aqui no vídeo que eu vou saná-la para você. Se você não me conhece, meu nome é Samara, eu sou professora de língua portuguesa, especificamente de gramática e redação, e eu estou aqui para facilitar a sua vida com língua portuguesa. Bom, já vou te adiantar que a forma verbal correta é alugam-se apartamentos, ou alugam-se casas, ou vendem-se apartamentos, ou vendem-se casas. Por que que o verbo fica no plural? Se você pegar essa oração, alugam-se apartamentos ou alugam-se casas, nós teremos que apartamentos ou casas, eu vou pegar um exemplo só, vou pegar o exemplo do alugam-se apartamentos. Em alugam-se apartamentos, apartamentos é o sujeito paciente da oração, porque é o apartamento que está sendo alugado. No entanto, apesar de ele não praticar a ação, apesar de ele ser paciente, ele continua sendo o sujeito da sentença. E a primeira regra de concordância verbal que nós vemos é a de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, certo? Então, se apartamentos é um sujeito plural, significa que o meu verbo, para concordar com este sujeito, deve também ficar no plural. Por isso, esse se em alugam-se apartamentos, em vendem-se apartamentos, é um se chamado de pronome apassivador, de partícula apassivadora. Ele está apenas demonstrando que essa oração está na voz passiva. E a voz passiva é justamente essa, a voz em que o sujeito é paciente, é um sujeito receptor da ação que está sendo executada. Para ficar mais claro, a gente diz que esse tipo de voz passiva, que tem a partícula C, é chamada de voz passiva sintética. Ela é uma voz passiva um pouquinho mais curta, justamente pela presença do C. Se eu transformar essa voz passiva para outra voz passiva que nós temos, que é a voz passiva analítica, fica ainda mais evidente que o sujeito é apartamentos. Então, como eu faço essa transposição? Para eu passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, eu preciso colocar esse sujeito, que veio depois do verbo, antes do verbo, então ele vai para a posição prototípica dele, porque a ordem direta de uma oração em língua portuguesa é com o sujeito primeiro, então eu coloco esse sujeito primeiro, pego o verbo vendem-se ou alugam-se, que é o verbo vender ou alugar, é o verbo principal, e aí eu transformo numa locução verbal. Eu vou colocar o verbo ser como verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Como que fica essa estrutura então? A estrutura fica: apartamentos são vendidos, ou apartamentos são alugados, ou casas são vendidas, casas são alugadas. Veja como fica bem mais evidente. Se a gente coloca nesse tipo de voz, a voz passiva analítica, você jamais diria casas é vendidas ou casas é alugadas. A gente não diria porque fica evidente para nós que o sujeito é casas e o sujeito é plural, então o verbo vai ser no plural também. Casas são alugadas, casas são vendidas. Por isso, quando você olhar para esse se e você tiver uma dúvida do que ele é, será que esse se está indicando que a oração está na voz passiva? Tente fazer essa transposição para uma voz passiva analítica.
coloca o sujeito, coloca o verbo auxiliar, que é o verbo ser, e depois você coloca o verbo no particípio, de alugar, alugado, vender, vendido, dormir, dormido, falar, falado. Se der certo, este ser é uma partícula passivadora, ele é um pronome apassivador e aquele termo que veio depois é o sujeito. Se não der certo, provavelmente esse ser é um índice de indeterminação do sujeito e aí, neste caso, o verbo de fato ficaria no singular, porque estaria indicando que o sujeito é indeterminado. Se ele é indeterminado, eu não concordo o verbo com ninguém, o verbo fica no singular. No entanto, no caso em que nós vimos, casas são alugadas, casas são vendidas, apartamentos são alugados, ficou claro para nós que o sujeito é casas ou apartamentos. E aí, portanto, o verbo vai para o plural para concordar com o sujeito, porque o verbo concorda com o sujeito via de regra. Esse é um tipo de questão, como eu falei lá no início do vídeo, que cai muito em concurso, que cai muito em vestibular, justamente porque gera essa dúvida no público. E sobretudo porque a gente vê muito frequentemente esse tipo de anúncio nas ruas, por aí, aluga-se apartamentos, vende-se casas, porque as pessoas acabam não percebendo que este é o sujeito, acabam não dominando aí essa regra, e aí com isso o verbo fica dissonante. Ele não concorda com o sujeito e, portanto, em língua portuguesa, para a norma culta, esta é uma oração agramatical. A gente deveria ter, de fato, o verbo concordando com o sujeito. Aí talvez fique uma outra dúvida no ar. E se apartamento fosse singular? Aluga-se apartamento? Aluga-se casa? Sim, se o apartamento, se a casa estiver no singular, o verbo também vai ficar no singular, porque a gente vai seguir a mesma regra. Casa e apartamento continuarão sendo o sujeito dessa sentença e sendo o sujeito, o verbo concordará com esses termos. Portanto, eu teria aluga-se casa, aluga-se apartamento, vende-se casa, vende-se apartamento, mesmo porque se eu transpusesse a oração para a voz passiva analítica, eu teria a mesma coisa, o verbo no singular. Casa é alugada, apartamento é alugado. Eu espero que eu tenha te ajudado com essas questões, eu espero que você tenha sanado as suas dúvidas a respeito disso. Mas se algo ainda ficou, se você está alugando um triplex aí na sua cabeça com alguma dúvida que não sai, deixa aqui para mim nos comentários que eu procuro responder a todos vocês. Obrigada sempre pelo carinho e pela interação de vocês aqui nos comentários e também lá no Instagram, que é bem frequente. Inclusive, se você não me segue, aproveite para me seguir. O meu Instagram profissional é Professora Samara Paz e lá nós temos conteúdos diários de língua portuguesa e de redação para te ajudar nos seus concursos, nas suas provas, nos seus vestibulares. Eu espero você na próxima aula. Um beijo e tchau!